Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas aí você ajusta de acordo com o seu fuso horário, tá bom? Quero agradecer, nós já ultrapassamos a marca dos 300 inscritos. Isso para muitos aí que tem milhares e milhares de inscritos no canal, pode parecer que não é nada, mas para nós que conhecemos a nossa realidade, já é uma grande vitória. Mas eu quero pedir a sua ajuda, que nós queremos agora, nosso alvo é atingir 400 inscritos. Então, se você puder, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se você puder, compartilhe esta mensagem, compartilhe as mensagens do canal e peça que outras pessoas também se inscrevam. Vamos fazer crescer o canal, que isso é importante. É a palavra de Deus que está sendo transmitida, é a palavra de Deus que está sendo propagada e isso é bom. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da nossa conta estão aqui do lado. É só você clicar nessa setinha que aponta para baixo, do lado do título desta palavra. Você clicou na setinha e a página desce e vai aparecer os dados da conta. Você pode fazer um depósito, uma transferência, uma TED, do jeito que ficar melhor para você, naquilo que você tiver alegria e paz no seu coração. Tá bom? Dito isso, vamos começar a palavra. E eu quero falar hoje, e essa semana eu vou falar sobre esse assunto. Eu já, desde sábado, domingo, eu tive esse direcionamento do Espírito Santo para falar desse assunto. E ontem a Patrícia falou, a palavra da Patrícia também foi, eu entendi, né? Que foi um direcionamento mesmo. Eu já tinha entendido isso, mas só veio a confirmar aquilo que a Patrícia falou na palavra dela de ontem. Eu recomendo você, se ainda não assistiu, assista a palavra de ontem que a Patrícia ministrou, uma bênção. E nós hoje, essa semana, eu vou falar só sobre oração. Amém? O tema vai ser oração todos os dias, cada dia uma palavra sobre oração para nos edificar. E eu quero hoje começar lendo dois textos. Primeiro, que está em Tessalonicenses 5, no versículo 17, que Paulo diz assim para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar, ou orai o tempo todo, né? E em Efésios também, 6, versículo 18, Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, queridos, esse assunto de oração é um assunto tão importante, é uma prática que nós cristãos não devemos negligenciar, é uma prática que nós devemos ter, assim, bastante, como eu diria, Jesus, bastante ativa na nossa vida, a oração. Porque a oração, querido, é como se você pudesse ampliar os seus braços, você pudesse ampliar a sua força, você pudesse ampliar os seus recursos, tudo aquilo que você não pode alcançar do modo natural, com a sua capacidade natural, com a oração você pode ir além e alcançar. Amém? É uma disciplina espiritual que muitas vezes tem sido negligenciada. Aliás, a oração e o jejum. Jesus não aboliu essas disciplinas. Hoje em dia nós somos da fé e muitas vezes a ênfase é muito dada sobre crer e confessar, e não é errado, mas às vezes por causa da ênfase que nós damos a uma disciplina, outra disciplina pode ficar esquecida e pode parecer que é menos importante, mas não existe isso. O crer na palavra, confessar a palavra, ler e meditar na palavra é tão importante quanto a oração e quanto o jejum. Amém? Por quê? Porque a oração, querido, é o momento, é um tempo onde nós estamos conversando com o nosso Pai, onde nós falamos com o nosso Pai, onde nós ouvimos o nosso Pai, onde nós podemos colocar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas, né, pedindo ao nosso Pai a ajuda dele, e onde nós podemos receber dele, né, direcionamentos e receber dele também a resposta para aquilo que nós precisamos. Jesus, né, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, abrindo, né, o acesso ao Santo dos Santos, onde simbolizava a presença de Deus. E hoje nós temos acesso direto
a presença do Pai. E Hebreus 4 fala isso, né? Devemos nos achegar com ousadia ao trono da graça, a fim de recebermos socorro, né? Graça e misericórdia em ocasião oportuna. Ou seja, sempre que a gente precisa, mas não apenas sempre que precisamos. Nós podemos nos achegar ao nosso Pai, independente de precisarmos ou não da ajuda dele para adorá-lo, para enaltecê-lo, para engrandecer, sabe, para demonstrar nossa gratidão, nossa alegria de termos um Pai tão bom que cuida de nós, para nos relacionarmos com o nosso Pai. Jesus, em Mateus 6, do versículo 5 a 8, ele fala que nós devemos entrar para o nosso quarto e orar em secreto, porque o nosso Pai que vê em secreto, ele nos ouve e ele nos recompensa. Amém, queridos? Então, muitas vezes a gente dá muita ênfase às coisas naturais, aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos naturais, com a nossa visão, com os nossos sentidos, né? Tato, paladar, olfato, audição, visão. E porque não vemos, né, nosso Deus, pode parecer que não é real, mas ele é mais real do que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós podemos alcançar pelos nossos sentidos naturais. Deus é invisível, mas é real, porque Deus é espírito. E nós também, que nós somos um espírito. O nosso ser verdadeiro, o nosso o centro da nossa vida, né, verdadeira, é invisível, é o nosso espírito. O que a gente vê é apenas a morada, apenas a casa onde esse espírito está morando durante esse tempo aqui na Terra, né? E a nossa oração diante de Deus deve ser uma oração sincera. Eu vou ainda falar sobre alguns tipos de oração em outras oportunidades, hoje não. Mas a nossa oração que deve ser com um posicionamento correto. Quando nós nos achegamos a Deus, nós devemos entender que Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos, Deus é o Criador, nós somos as criaturas, e ter essa visão perfeita, né, de quem nós somos, de quem Deus é, e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, porque Deus nos ajuda. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus, né? Nós reconhecemos a nossa posição diante de Deus, Deus nos abençoa, porque a palavra, ele diz na sua palavra, né, que os humilhados serão exaltados, os humildes são exaltados, né? Os arrogantes serão abatidos, né? A altivez será abatida. Isso a gente vê lá em Marcos, no capítulo 11, Jesus mostrando, em Lucas capítulo 18, aliás, Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, quando Jesus exemplifica com a oração daqueles dois homens. Um era fariseu e o outro era pecador. O pecador, diante do altar, ele batia no peito e dizia a Deus: ó Senhor, eu sou pecador, tende misericórdia de mim, tal, né? Essa é a oração dele. Ele reconhecia, né, a sua pequenez, ele reconhecia os seus erros diante de Deus. E o fariseu, ao contrário, né, ele se exaltava diante de Deus. Eu não sou como esse fariseu, pecador, não sei o que. Aí Jesus diz que o pecador saiu dali justificado e saiu em paz. E o fariseu, não aconteceu nada com ele. Não recebeu nada de Deus, e Deus não recebeu nada dele, porque ele foi com a arrogância. A gente vê que as pessoas que fazem assim, né, que chegam diante de Deus com essa arrogância, entram e saem do mesmo jeito, não tem alteração nenhuma. Já a pessoa que com humildade no coração reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas e pede a ajuda de Deus, ele sai dali confortado, ele sai desse momento de oração com uma disposição diferente, com uma paz interior diferente daquele que foi arrogante. Amém? Outra coisa importante também que Jesus fala a respeito de oração é lá em Marcos capítulo 11, no versículo 24, quando ele está ensinando sobre fé aos seus discípulos, quando ele diz no versículo 23, né? Se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Mas no versículo 24, Jesus diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, querido, quando nós oramos, e principalmente nós devemos ter o cuidado de orar a palavra de Deus, descobrir na palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus diz acerca dos nossos problemas, e nós devemos apresentar os nossos problemas diante de Deus e ao mesmo tempo apresentar a sua palavra. Pai, a tua palavra diz isso, eu estou passando por este problema e a tua palavra diz isso acerca desse problema. Me ajuda, eu quero o cumprimento da tua palavra na minha vida. Ora a palavra de Deus. Pai, eu recebo esta promessa do Senhor na minha vida. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer.
O Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Então, Pai, eu reivindico essa tua palavra sobre a minha vida e declaro esta palavra sobre esta situação que eu estou vivendo. A partir desse momento, querido, e quando orardes, crede que recebeste e será assim convosco. A partir desse momento, querido, você não precisa mais pedir para Deus. Deus já ouviu e Deus vela pela sua palavra. É só agora agradecer, regar com ações de graça. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz isso, e eu recebo em nome de Jesus. Eu sou grato porque eu já tenho em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí você vai ver a manifestação do sobrenatural de Deus no seu natural. Amém? Outra coisa que nós devemos observar com relação à oração, que a palavra de Deus nos mostra, é o exemplo do Senhor Jesus, querido. O Senhor Jesus é o nosso melhor e maior exemplo de homem de oração. A gente vê o tempo todo, eu observo isso quando eu leio os evangelhos, eu observo o tempo todo Jesus saindo para orar. Ele saía de uma situação onde ele foi realizado um grande milagre e ele se afastava e saía para orar. Quando ele voltava, ele vinha produzir outros milagres. O tempo todo Jesus, a palavra mostra isso, Jesus saindo, né, para o secreto para orar, indo para o monte para orar. Então Jesus era um homem que o estilo de vida dele era um estilo de vida de oração. Né? Em Mateus capítulo 14, no versículo 23, diz assim: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, afastado daquelas pessoas, daquela multidão. E aí diz, e chegada já à tarde, já era tarde, estava ali só. O povo já tinha ido embora e Jesus continuava ali orando ao Pai. Amém, queridos? A gente vê que Jesus, ele tinha esse estilo de vida, e esse deve ser o nosso estilo. O tempo todo, como disse Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Para Efésios ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, que é orando no Espírito, orando em línguas. O tempo todo nós podemos estar orando, querido. Seja no carro, seja no trabalho, seja onde for, no elevador, onde você estiver, você pode estar orando. Porque no momento que você está orando, você está entrando em sintonia com o Espírito Santo. E essa sintonia vai trazer, querido, muitos resultados na sua vida. Resultados de direções, de decisões que você precisa tomar, vai trazer resultados de paz no seu coração, você vai passar por situações onde as pessoas se desequilibram e você vai estar equilibrado. Por quê? Porque você está em sintonia permanente com o Pai. Amém? E sempre que antes de tomar qualquer decisão, seja ela importante, grande ou pequena, seja qual for a situação, é importante que a gente ore ao Pai, para saber, entender o direcionamento de Deus, a vontade de Deus. Jesus fazia assim. Em Mateus capítulo 26, eu vou ler para vocês, do versículo 36 ao 46, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, era um momento importante, era um momento em que estava sendo definido, né, a razão, o motivo pelo qual Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, né, se fez carne e habitou no meio de nós. Deus, o próprio Deus, né, se fez carne, se fez homem e veio a essa terra
Agora estava chegando o momento de definição do propósito para a vinda do Filho de Deus a essa terra. Para o propósito de Deus ter se tornado carne, ter se tornado homem, né? E habitado no meio de nós. Era o propósito da redenção. Estava chegando o momento da grande redenção. Estava chegando o momento onde Jesus, né, iria para aquela cruz, tomaria os pecados da humanidade sobre si, né, e ao tomar os pecados, ele morreria espiritualmente, ficaria separado de Deus. A palavra nos mostra isso quando diz que Deus virou o rosto, ou seja, ele ficou separado de Deus. Esse era o momento crucial, né, da crucificação. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes as pessoas pensam que eram as chibatadas que Jesus tomou, as chicotadas que Jesus tomou, que doeu. Não, querido, essa não foi a maior dor de Jesus. A maior dor que Jesus sofreu ali naquele momento foi a separação de Deus. Foi quando ele assumiu o meu e o seu pecado, porque Jesus era santo. E ele assumiu o meu e o seu pecado, e ele ficou separado de Deus, morreu espiritualmente, né? E foi ao inferno como homem. Mas o seu sangue foi apresentado diante de Deus. O sangue da nova aliança, o sangue do sacrifício perfeito, né, foi apresentado diante da majestade do universo, e a majestade do universo aceitou aquele sacrifício como justificação do homem, do ser humano. E aí, naquele momento em que Deus aceitou como pagamento da justificação, não podia mais um justo ficar no inferno. E aí o Espírito Santo foi lá e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus voltou, né, ressuscitou e voltou já com as chaves da morte e do inferno, deixando para trás o inimigo e a morte vencidas. Amém? Então, a questão da chibatada, da chicotada, da coroa de espinho, isso para Jesus era o de menos. A separação de Deus é que foi a maior dor, mas ele venceu tudo isso por mim e por você. Por isso nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Amém, queridos? Mas o que eu quero enfatizar para você é que no momento de tomar uma importante decisão, Jesus orou antes de definir aquilo que ele iria fazer. E aí, após orar muito, ele dizia para Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade. E ele orou, voltou aos seus discípulos, voltou, e aí no final ele decidiu fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? E nós devemos fazer o mesmo. Temos decisões para tomar, temos situações que queremos resolver nas nossas vidas, devemos orar para obter um direcionamento da parte de Deus. Se bem, queridos, que muitas coisas nós não precisamos orar. A palavra de Deus já nos mostra o direcionamento. Mas naquilo que a palavra de Deus não te mostra o direcionamento, você pode pedir o direcionamento para Deus e Deus te orienta através do seu Espírito, o Espírito Santo falando ao seu Espírito. Mas a palavra já é a nossa bula, a nossa regra, né, que nos dá orientação, é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, né? Então, quando nós oramos a Deus pedindo um direcionamento, a ajuda de Deus, uma direção, nós não podemos imaginar que Deus ele deve se submeter à nossa vontade. Nós não temos que orar para Deus para insistir com Deus, para Deus realizar a nossa vontade. Somos nós que temos que nos submeter à vontade do Pai, assim como Jesus fez. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E muitas vezes, os filhos de Deus, mesmo os filhos, a igreja, primeiro fazem o que querem, depois vão orar para Deus, para pedir para Deus abençoá-los naquilo que eles estão fazendo. Isso não funciona, querido. E muitas das vezes, as ações desses filhos de Deus são flagrantes quebras de princípios da palavra. E pedem, insistem e querem porque querem que Deus quebre os seus princípios para abençoá-los. Isso não vai funcionar, querido. Deus diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. Deus não vai mudar a palavra dele por causa de capricho de fulano ou de ciclano, meu ou seu, ou de quem quer que seja. Nós é que devemos nos submeter à palavra de Deus. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, mais felizes nós somos. Amém, queridos? Outra referência que eu tenho para passar para vocês, de Jesus orando, Marcos 6, versículo 46, diz: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Amém? Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e amanhã eu vou falar para vocês sobre a oração em línguas.
tá? Eu vou deixar já, então, já encaminhado isso e aí a gente fala amanhã sobre oração íntima para o vídeo não ficar mais longo. Mas eu quero orar por você e antes de orar, eu quero fazer um desafio para você. Para que você, nessa semana, separe um tempo, seja de manhã, seja à tarde, seja no horário de almoço, aí vai de acordo com a sua agenda, mas que você separe um tempo, querido, para você ler a palavra, para você meditar na palavra e para você orar a palavra com relação à sua vida, com relação aos seus. Separe um tempo para estar ali, orando a Deus, seja qual for aquilo que você esteja passando a situação, separe um tempo, querido. Mas não um tempo para Deus fazer a sua vontade, mas para que você se renda à vontade de Deus. Queridos, quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, a nossa vida muda. Quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, Deus se faz presente e tudo muda para melhor. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este tempo. A tua palavra, Pai, é a verdade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu esse exemplo, né, através do Senhor Jesus, um exemplo que nós podemos estar o tempo todo em comunicação, em conexão com o Senhor, conversando, falando, ouvindo as suas direções, ouvindo os teus esclarecimentos para nós, o teu direcionamento, para que nós possamos, Pai, viver e, acima de tudo, viver o teu propósito nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Eu oro em favor de cada um dos irmãos da Vida Plena, todos aqueles que estão assistindo o vídeo, declaro sobre eles paz, alegria, saúde, prosperidade, um novo tempo, Pai, na tua presença. Pai, eu espero e creio, Pai, que esta palavra vai trazer um propósito novo na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que cada um separe um tempo para estar com o Senhor, né, meditando na palavra, orando e recebendo as tuas instruções, recebendo o teu bálsamo, Pai, o teu bálsamo restaurador sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, compartilhe se você gostou, compartilhe esta palavra com os seus queridos e até a próxima. Fiquem na paz.